Agora eu queria entrar um pouquinho, né, como pra gente já tá próximo aí de encerrar, na perspectiva empresarial, né? Querendo ou não, muitas pessoas que assistem o nosso podcast são também, às vezes, ou empreendedores, ou trabalham em empresas que estão nesse processo de adequação, então também estão sendo impactados nisso, né? É muito importante deixar claro que o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele não envolve especificamente só a área de tecnologia ou só a área jurídica da empresa. Ele acaba envolvendo todos os departamentos, porque todos os departamentos, hoje em dia, acabam realizando o tratamento de dados pessoais, que é o tratamento que eu digo, que é o conceito da lei, é você ter acesso à informação, você já está tratando essa informação, ou de você modificar, ou de você movimentar, ou de você compartilhar. Então, a partir do momento que essas informações estão no sistema e você ter acesso, você também está dentro do ciclo de vida da informação, do tratamento dessa informação. Isso, então, todos os departamentos hoje em dia têm acesso a esses dados pessoais, sejam dados pessoais de clientes, que o pessoal foca muito em cliente, mas não é só cliente, tá, pessoal? Cliente, obviamente, tem um nível de importância, dependendo da empresa, se tiver muitos clientes, acaba tendo um volume gigantesco de dados pessoais, mas também dos próprios colaboradores, então, currículo de funcionário, o próprio contrato de trabalho, as documentações do funcionário são dados pessoais que a empresa acaba armazenando, então, colaboradores também são tratados assim, e às vezes até prestadores de serviços terceiros, né, que você também tem troca de informações, que às vezes ele tem acesso ao seu sistema, às vezes você tem acesso ao sistema deles, então existe todos esses três, é importante sempre lembrar dessas três fontes de entrada de dados, que é os clientes, os prestadores de serviços terceiros e os próprios colaboradores, e não focar exclusivamente só numa, né? Então acaba impactando todos os departamentos, porque todos os departamentos eles realizam esse tratamento de dados. E aí o pessoal foca muito, né, coloca a responsabilidade da adequação muito na área jurídica, muito na área de tecnologia, sendo que às vezes os maiores impactados não são essas áreas, porque você pensa uma área de marketing de uma empresa gigantesca, que tem um volume gigantesco de clientes de vendas online, etc, que é tudo através de site hoje em dia. Então, assim, imagina a área comercial dessa empresa, o volume de informação, de dados pessoais que coleta. Então, os departamentos que têm um volume muito alto de tratamento de dados pessoais, seja de clientes, ou de prestadores de serviço, ou de colaboradores, eles acabam também sendo muito impactados nesse processo de adequação. Então, não é só a área jurídica, obviamente, tem um papel fundamental, primeiro na interpretação da lei, por ser uma lei, né? Mas também questão de revisão de contrato, revisão de políticas internas, às vezes. Então, tem uma responsabilidade muito grande. A área de tecnologia também é responsabilidade gigantesca, não tô amenizando a responsabilidade da área de tecnologia, porque é muito grande, querendo ou não, todas essas informações que são coletadas hoje em dia, né, no mercado digital que a gente vive, ficam armazenados dentro de sistemas, né? Então, que é responsabilidade da área de tecnologia. A área de segurança da informação está dentro da área de tecnologia, de montar uma infraestrutura segura e protegida. Então, a responsabilidade da área de tecnologia é gigantesca, mas os outros departamentos também têm uma responsabilidade muito grande. Então, nesse exemplo que eu dei, numa área comercial de uma empresa que tem um volume muito grande de clientes, pelo número de volume, às vezes a adequação dos processos para cumprir as exigências da lei acaba sendo um esforço maior de uma área comercial, de uma área de vendas, de uma área de marketing, do que às vezes de uma área de tecnologia ou de jurídico. Isso depende de empresa para empresa, tá, pessoal? Mas assim, é só deixando claro que todos estão envolvidos. Então, você... Na empresa, independente de qual função você faça, em qual departamento você esteja, a sua empresa entrando nesse processo de adequação, que já deveria estar fazendo, já deveria estar, na verdade, porque a lei já entrou em vigor, mas se não está, vai precisar fazer, um momento ou outro vai acabar impactando o seu departamento também. Então é importante você entender esses conceitos básicos da lei para você também contribuir, né, e dar o seu melhor desempenho como profissional, né? E aí eu pego também a área de recursos humanos, que acaba de gestão de pessoas, né? Que acaba tratando com todos os colaboradores, tem um volume gigantesco, principalmente empresas grandes que tem um turnover muito grande. Imagina uma empresa de telemarketing que, né, contrata, sei lá, 500 pessoas por mês e demite 1000. O volume de pessoas entrando e saindo e fornecendo dado, currículo, não sei o que, tendo um acesso aos arquivos da empresa, aos sistemas da empresa, trocando e-mail e você armazenando aqueles dados. Imagina o nível de risco que isso pode gerar para o titular em algum momento se sentir lesado e entrar com o processo, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizar essa empresa e às vezes ver que está inadequada e começar a também entrar com ações punitivas.
Então, é importante deixar claro que todos os departamentos e todas as funções têm um nível de responsabilidade. Alguns maiores, outros menores, mas todos também têm essa responsabilidade em também ter essa cultura de fazer o tratamento do dado pessoal da forma adequada, né? Sempre com um foco maior. Obviamente, a empresa é o controlador, é o responsável, é o que cria os processos, né? Mas todo mundo dentro das empresas também tem que fazer sua parte para conseguir se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, doutor Jean, eu gostaria que você contribuísse com essa perspectiva, né? Você, como tem uma experiência gigantesca, que já ajudou diversas empresas nesse processo de adequação, você acha realmente qual que é o nível de importância do jurídico, né? Que é a sua especialização principal, mas você acha que o jurídico sozinho seria o suficiente? Você falou uma coisa interessante, né? Você falou da questão da mudança de cultura corporativa. Isso é fundamental, né? Porque todas as áreas elas estão envolvidas de alguma forma com o tratamento, né? Eu costumo dizer que é um trabalho cooperativado, né? Eu acho que não tem uma área mais importante que a outra, né? Eu acho que tanto a empresa precisa colaborar para fornecer as informações e se colocar à disposição também, e entender a importância, né, dessa nova cultura corporativa de proteção de dados pessoais, né? O jurídico tem um papel fundamental, obviamente, no endereçamento dos requisitos da lei, entendendo o que a lei está pedindo, né? E aí, de forma cooperativada, trabalhar tanto com a área de segurança da informação, com a parte, quando as empresas tiverem essa área de governança de dados, né? Então, eu acho que não tem uma área mais importante, né, Tiago? A gente tem tocado muitos projetos, né? Sim. A gente tem encontrado essa dificuldade, né? Superado essa dificuldade, né? De ter a colaboração da empresa, porque a expectativa é que vai contratar uma consultoria e aí vamos gerar simplesmente as minutas, os contratos e tá resolvido. E é muito mais que isso, né? É treinamento, é mudança cultural. Obviamente, a parte contratual é extremamente importante, né? A questão de mudanças de processos e de procedimentos, né? Mas eu costumo dizer que eu acho que a mudança corporativa a mudança de cultura é muito importante, né? Porque ao final da consultoria, né, existe a entrega das chaves, né? E a empresa continua. Sim. E o processo ele é vivo. É contínuo, é importante. Surgem novos projetos, novos processos. Então isso tem que estar enraizado no gestor, né? Essa mudança. Mas não tem uma área mais importante. Eu acho que é um trabalho cooperativado, né? Sim. Não, eu acho legal esse ponto que você colocou da questão da gestão contínua, né? É uma nova realidade, né? Não é você ir lá, pegar o melhor empresa de consultoria, eles vão lá e fazem isso, tá pronto, te entrega, e aí você não precisa mais se preocupar. Fiz minha parte, eu gastei o dinheiro para poder resolver o problema. Não é assim que funciona. É uma mudança de cultura de processo. A gente pode exemplificar isso, doutor? Existem vários exemplos, né? Mas eu pego um principal que faz parte da realidade da maioria das empresas, principalmente no Brasil, que é aquela cultura de você não ter uma higienização de dados, né? Você vai armazenando informação eternamente, vai lotando seu banco de dados, lá o espaço em disco dos seus bancos de dados, aí aumenta a estrutura, contrata mais um banco de dados maior, mais disco, e vai armazenando, e não é normal das empresas, e eu falo por experiência de várias empresas que a gente já deu consultoria, de o cara ter um simples processo de, sei lá, de definir que depois de tanto tempo ele vai lá e excluir as informações. E eu não tô falando só de dado pessoal, não, tá? É muito lixo mesmo, dado inútil. E aí você tá consumindo recurso, aí você precisa fazer uma pesquisa, procurar uma informação importante, tá no meio de um monte de coisa que inútil, que não precisa. Você faz uma venda para um cliente, depois de uma venda pontual de um produto, depois de 10 anos você tem aquela informação armazenada ali dos dados daquele cliente. Para que você precisa daquilo, né? Então é importante mudar a cultura no sentido geral de dar a importância no tratamento do dado privado, mas uma das culturas que a lei até prega, né? Que é justamente você ter a higienização, você fazer essa limpeza, você utilizar o dado só de acordo com a justificativa da base legal por aquele período, de acordo com a finalidade do serviço ou do produto que você está oferecendo. Após aquele período, por exemplo, existem algumas justificativas, né? Você comprou um produto, tem um prazo de garantia de 5 anos.
daquele produto. Então é normal a empresa, pelo menos os dados básicos do cliente, armazenar essa informação, porque depois de 4 anos o cara liga pedindo a garantia, ele precisa achar lá no sistema que foi realmente realizada essa venda. Aí existe uma justificativa. Mas se é 5 anos, e depois? Para 7, 10, empresa que armazena 20 anos essa informação. E a base de contatos, você pega na área de marketing, né? Você pega aquelas listagens de contatos de base gigantesca, que você tem lá 100 mil contatos, 1 milhão de contatos. E aí você pega lá nesses contatos mesmo, você pega um monte de hotmail, um monte de IG, de e-mail que o pessoal nem utiliza mais hoje em dia, e fica lá ocupando espaço. Então, essa é uma das culturas que tem que mudar, da higienização, e várias outras que, como eu disse, impacta todos os departamentos das empresas. Justamente. Bem, às vezes existe o armazenamento por uma questão até de conveniência também, né? Às vezes não tem às vezes por descuido mesmo, não tem utilidade, ou até por uma questão de conveniência mesmo, né? E realmente a mudança cultural realmente acho que é extremamente importante. Então, e aí coletar também, né? Às vezes existem formulários que foram feitos. É hora da pessoa rever processo e começar a inovar, né? Porque às vezes tem um processo lá para o cliente fazer a venda, para se cadastrar, o cara tem que pegar um formulário. Aí esse formulário com um monte de campo, com nacionalidade, com cor, com não sei o quê. Sendo que é para você vender um serviço, vender um mouse, vender uma viagem. Não precisa daquele monte de informação. Só que simplesmente porque já era assim, ninguém melhorou, ninguém mudou. Então, até que eu coloco muito, que é uma etapa, uma oportunidade para as empresas meio que reverem processos internos, né? Reverem documentações. A questão um dos principais processos de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados, que o Dr. Jean sabe que é uma atividade até bem complexa, que é você fazer um mapeamento do ciclo de vida da informação. Daí o que é isso, né? A partir do momento que você coleta esses dados pessoais do seu cliente, ou do seu colaborador, ou do seu prestador de serviço, as pessoas que vão ter acesso a essa informação, qual sistema essa informação vai passar, o que eu vou fazer com essa informação, quando eu vou deletar essa informação. Então todo esse ciclo de vida da informação dentro da sua empresa, ele tem que ser mapeado. Isso faz parte do processo de adequação. Para justamente a gente entender a finalidade, entender a base legal que justifica o armazenamento da informação e ver se está aderente à lei ou não, para aí sim você adequar esse processo e melhorar esse processo. Existe um conceito básico de administração, que acho que todo mundo conhece, que é mapeamento de processos. Existem até ferramentas chamadas BPN, né? Business Process Management, que é você fazer o gerenciamento dos processos de negócio. E essa ferramenta ela te ajuda justamente a você fazer esse mapeamento. Você fazer um workflow, né? Desenhando o nosso processo de atendimento ao cliente. Qual que é? A gente primeiro começa lá com o vendedor, entrando em contato com o cara por telefone ou recebendo contato por e-mail. Aí depois a gente faz a validação técnica com a equipe técnica, depois a gente faz a proposta com a área financeira, a gente manda a proposta. Então é um processo. Todas as empresas têm processos, padrão isso. Só que quantas empresas têm processos desenhados, já mapeados, já documentados? Isso é uma boa prática básica de administração, de governança. Isso para qualquer empresa. E quantas empresas realmente têm isso? Sinceramente, pensa aí, Dr. Jean, em cima dos clientes que você atende. E se grandes empresas, Olha, de uma porcentagem, eu diria, sei lá, são raros, 5%. São raros. São raras. É uma coisa de 5 a 10% de todas as empresas que a gente atende, que a gente conhece no mercado. Aí faça a reflexão você na sua empresa também, que está assistindo. Os processos estão mapeados. Assim, às vezes até tem uma coisa ou outra, mas estão devidamente mapeados. É atualizado conforme o processo vai mudando e tal. Isso faz parte de uma gestão de governança para você. E não só para... Não tem nada a ver com privacidade de dados. Definir gargalo, otimizar o desempenho. Melhoria no processo, né? Melhorar o processo, minimizar custo, diminuir custo, melhorar preço. Entra vários benefícios. Isso daí, como eu disse, é uma boa prática, uma recomendação básica de administração e governança. E aí, se o cara já tem isso mapeado, doutor, você mapear dentro desse processo já mapeado o ciclo de vida da informação que passa dentro desse processo, é muito simples, é muito mais fácil. Raros clientes que a gente pega que já tem os processos mapeados, mapear o ciclo de vida da informação, o processo de tratamento de dados pessoal,
É muito mais simples porque você só já tá pronto, você só puxa a parte que ficou relacionada a dado pessoal. Agora, infelizmente, a realidade é que muitas empresas não têm uma gestão tão eficiente, não tem esse nível de governança, e o cara não tem nada mapeado, não tem nada documentado, não tem nada. O processo fica muito na cabeça do cara, que isso a gente sabe que é um perigo, porque, aí um dia você sai da empresa. O pessoal fica. A empresa é totalmente impactada, porque daí aí o processo começa a funcionar de outro jeito, começa a trazer mais custo, começa a não ser tão efetivo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para as empresas e cada um dentro do seu departamento, no processo de, às vezes, que agora está sendo obrigado a parar para pensar nisso, devido à questão de uma exigência legal, que é uma lei, né? Então, já que a gente é obrigado a fazer isso, a gente já vai ter que fazer esse mapeamento, aproveita. Aí é uma dica que eu dou como especialista, e eu acho que o doutor vai concordar comigo. Aproveita, se você já não tem essa boa prática de governança, de mapeamento de processo, já faz isso junto. Não precisa ser exatamente no mesmo momento, mas já toma essa iniciativa interna. Vamos ser mais organizados, vamos ter uma governança melhor, entendeu? E aí, assim, você já vai ter que revisar contrato, né, doutor? Para rever as cláusulas correlacionadas ao sigilo e confidencialidade. Já revê o contrato inteiro, já vê se... Não deixa... Tá usando a mesma minuta 10 anos atrás. As coisas mudam. E aí cria uma gestão de atualização constante. E aí a importância, que é o que o doutor falou, da gestão contínua de melhoria que muitas empresas deveriam ter melhor. Muitas empresas têm, né? São exemplos nisso, mas num sentido geral, principalmente para empresas de médio, pequeno porte, às vezes falta um pouquinho disso, até por uma questão de conhecimento. E esse, Thiago, talvez seja o ponto mais crítico, né, de um processo de adequação, né? Que esse mapeamento de processo, né? Os gestores revisitar os seus processos para poder fazer a validação das bases legais, né? Esse talvez seja o maior gargalo, né? Sim. A maior dificuldade que a gente tem encontrado, né? Porque é um serviço, assim, mesmo que você contrate uma consultoria externa, que é um pouquinho do trabalho que o Dr. Jean faz, é um trabalho a 4 mãos. Também, né? Exatamente. Então, assim, não tem como eu ter uma visão melhor do processo de negócio que você mesmo que trabalha na empresa. O que a gente orienta, o que a lei exige, o que o mercado está fazendo, mas quem tem a visão do processo em si é o cara que está lá no dia a dia, que foi o cara que criou o processo, que atualiza o processo, que pratica, que faz o negócio acontecer, né? Então é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos. Você esperar que uma consultoria vai lá e mude isso para você... primeiro que se o cara te prometer isso, eu ficaria bem desconfiado. Porque a probabilidade do cara ainda prejudicar o seu processo acaba sendo muito grande. Realmente é uma consultoria que te oriente, mas é uma atividade individual que cada gestor de departamento, que cada empresa tem que ter, né? O impacto que a lei que você não está aderente à lei geral, pode trazer para você, independente da questão das multas, né? O impacto à imagem da empresa, né? Então imagina... Eu, como empresário aqui, eu tenho que mandar um e-mail para os meus clientes falando que as informações deles, que eu sofri um ataque hacker ou que o meu banco de dados não estava devidamente protegido e essas informações foram vazadas de alguma forma.